e meninas, rapazes e moças, vamos agora, Dias, fazer o destaque ainda mais aprimorado do nosso vocabulary e começar o nosso passeio pela questão 34. Ok, Dias? Vamos lá. O vocabulary que nós observamos no nosso primeiro texto, que é bastante trabalhista, é aging, envelhecimento como substantivo, age como verbo, envelhecer, e age como substantivo, idade, época, geração. Inclusive, acrescentei algumas palavras a mais para vocês perceberem que, por exemplo, o verbo age tem a mesma raiz de age, se não for uma palavra igual. Às vezes é a mesma palavra usada como verbo, substantivo e adjetivo. Aí, no caso, aging é envelhecimento como substantivo, e age, idade como substantivo, e age, envelhecer. Ancient como adjetivo, antigo, idoso, como adjetivo, a mesma palavra como substantivo, ancião, idoso. Um senhor idoso, né, já seria um adjetivo. Assume como verbo, supor, pressupor, presumir, considerar. Como o nosso português, nosso querido português, é rico, não dias. Attempt, tentativa, empenho, esforço, attempt. Burden como verbo, sobrecarregar, dificultar. Então, o verbo to burden, essa palavra é bem econômica, também aparece bastante. Sobrecarregar, dificultar. E o substantivo, cargas, burdens, as cargas, aflição, apreensão, mas o mundo econômico, carga mesmo. Burden, cosset. Como verbo, nós vimos como adjetivo, lembram? Costed, com adesinho no final. Como verbo é mimar, paparicar, gíria, tratar com excessiva indulgência. Deal with é igual a cope with, que é igual a lidar com, enfrentar, tratar com. Então, deal with é sinônimo de cope with. Observamos tanto esses verbos frasais, dias, vamos nos acostumar com eles. Lidar com, enfrentar, tratar com. Nada é difícil até que nós conheçamos. Até física quântica. De vez em quando eu brinco dizendo isso. As coisas não são difíceis, nós temos apenas que conhecê-las. Quando conhecemos o deal with e o cope with, que é lidar com, enfrentar e tratar com, pronto. Todo o mistério desapareceu do deal with e do cope with. Assim como das demais palavras. Dismiss como verbo. Despedir, demitir, dispensar, liberar. Então, até coloquei sinônimos para nós observarmos, porque nós vimos que as bancas amam sinônimos. Dismiss é igual a mandar embora, send away. Fire, preferido, hein? Demitir, despedir. Release, liberar. Free, se livrar, enfim. Todos esses ou essas palavras podem ser usadas como sinônimo de dismiss, que é demitir, dispensar. Continuemos, darlings, a explorar o vocabulary. Business, negócio, comércio, empresa, serviço, atividade, ramo, setor, segmento, mercado, unidade, comercialização, assunto, este business. It's none of my business. Não é da sua conta, com a expressão idiomática. It's none of your business. Não é da sua conta. Então, comercialização, assunto, comércio, profissão, local de trabalho. Essas palavras, de acordo com o texto, nós podemos adequar a nossa tradução. Então, business sempre lembramos de negócio, mas percebemos que no texto traduzimos como empresa, como mercado também. Business como adjetivo, a mesma palavra, negociável, comercial, do negócio, empresarial, da empresa, organizacional, também usamos bastante business. Business, enfim, em inglês é sinônimo de firm, de company, commercial business, corporation, ok? Olhe os sinônimos. Company, business, commerce, a business enterprise, ok? Um empreendimento aí.
negocial e tal. Negociável, empresarial. Continuemos, vamos lá. Mais words, downsizing. Vamos memorizar o que é o downsizing? Downsizing é uma estratégia empresarial em que uma empresa reduz o seu tamanho e complexidade, tentando aumentar a sua eficiência e rentabilidade. Esta estratégia é implementada normalmente através de uma reestruturação, que significa, na prática, redução de efetivos e a venda de ativos ou áreas de negócio não diretamente ligadas com o negócio principal da empresa, que é o core business. Então, a expressão core business significa o negócio principal da empresa, a fonte é Econogloss. Downsizing significa redução, redimensionamento, enxugamento, a palavra downsizing. Como adjetivo downsize, versão diminuída, versão condensada, downsize como adjetivo. E como verbo, contrair, diminuir a dimensão, criar uma versão condensada, enxugar, uma empresa, uma organização, cortando o seu número de funcionários, foi o sentido que nós observamos no texto, despesas necessárias, e downsize promoveu o downsizing. Nós usamos inclusive o verbo mesmo. Então, queridos, já vimos o que é o downsizing. Continuemos então. Insider. Insider é conhecedor profundo, uma pessoa bem informada, o iniciado. Insiders são as pessoas, lembram? Insiders e outsiders. O insider são as pessoas que, por terem uma posição privilegiada em empresas, o acesso a meios de obtenção de informação confidencial, não disponibilizada ao público em geral, se servem disso para obterem lucros no mercado de valores mobiliários. Então, insiders, por isso que eles são tão mimados, costed. Insiders. A CMVM, que é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, proíbe essa prática. Ok? Corporate Insider, mais uma expressão de presente para vocês. O executivo com informações privilegiadas. Caso apareça no texto, vocês já sabem o que é. Corporate Insider. Insider Trading, mais uma expressão. Utilizar informações privilegiadas em proveito próprio. Transações baseadas em informações privilegiadas. Insider Trading. Trade, comércio, né? Comércio. Insider Trading. Ok, queridos? Vamos lá? Vamos explorar ainda mais os vocábulos trabalhistas. Get rid of. Expressão verbal, verbo frasal. Livrar-se de, desfazer-se de, que é igual a remove, eliminate, destroy. Ok, queridos? Eliminate, destroy. Então, get rid of. É um verbo que aparece bastante em questões, em textos. Vamos memorizar. Livrar-se de. Livrar-se de algo. Get rid of. De alguém. Labor market. Mercado de trabalho. Manage. Muitíssimo usado também. Gerir, gerenciar, administrar, dirigir, controlar. Managerial, adjetivo. Administração, administrativo. Gerencial é o adjetivo. Corporate management. Corporate management é alta direção, alta administração. Self-managing, autogerenciável. Management como substantivo, administração, gerenciamento, gerência, supervisão. Management. Molehill, montículo, pequeno monte. Outsider. Outsider é o indivíduo não pertencente aos quadros da empresa. É um intruso, é um não especialista, observador externo, de fora, estranho, excluído. Outsider, darlings. As pessoas que estão desempregadas, fora da empresa. Ok? Olhemos bem para essas words, queridos. Continuemos. Vamos lá. Pension, pensão. Pension plan, fundo de pensão. Coloquei mais algumas palavras. Pension system, sistema de aposentadoria. Pension system.
Retirement, aposentadoria. Retirement account, fundo de pensão. Retirement fund, coloquei mais palavras para vocês. Position fund, fundo de aposentadoria. Retirement plan, plano de aposentadoria. Shrink, shrink, como substantivo, é psiquiatra. Contração, encolhimento, nosso sentido no texto, shrink. Retrocede, mas também pode ser um psiquiatra. E shrink como verbo é encolher, contrair, contrair-se, encolher-se. Verbo to shrink. Streamlining é o ato de projetar ou construir de forma aerodinâmica. É uma otimização, uma simplificação, a forma de tornar mais eficiente os processos também dentro da empresa. Como verbo, streamline é dar forma aerodinâmica, alterar para simplificar. Snuff out é racionalizar também. Snuff out é extinguir muito bem, eliminar, destruir. É igual a extinguish, get rid of, shed. Underfunded, carente de recursos. Então, queridos, temos aqui nosso main vocabulary, nosso principal vocabulary. Vamos à questão 34 dias. Olhemos o texto e vamos lá. Usar nossa técnica especial. According to the text, current British laws on working timetables are designed mainly for. De acordo com o texto, olha aí. Quando nós lemos a questão, nosso cérebro já vai absorvendo em que mundo que nós estamos entrando. No outro texto, no outro assunto. E aí a nossa atenção vai se voltar para as leis britânicas current. Tão comum é este advérbio atual, current British laws, sobre as tabelas de horário de trabalho. Então, o assunto mudou completamente. Aqui nós vamos ver sobre as leis britânicas atuais, sobre as tabelas de horário de trabalho. Elas são designadas principalmente para. Então, nós vamos ler um texto que vai abordar horários de trabalho. E aí nós vamos perceber no texto, procurar para saber que grupo de pessoas essas tabelas de horário de trabalho, de acordo com as leis britânicas atuais, essas tabelas são direcionadas para que grupo? Mulheres, homens, crianças, não, sorry, homens, mulheres, etc. Os pais com crianças de tal idade. E aí vamos ver as opções, Dias. A. Women who work as secretaries for the government. Será que essas tabelas de horário são direcionadas para as mulheres que trabalham como secretárias para o governo? B. Parents of young children and teenagers as well as care workers. Parents é o que nós chamamos de falso cognato. Nós pensamos que parents significa parentes, mas parents são pais. Parentes é relatives. Mas aí vamos ver tanto parents, já vimos também no colégio, nos cursos que nós já fizemos, que nem lembramos mais que ele é um false cognate. Pais de crianças e adolescentes, teenagers, assim como care workers, cuidadores, né, pessoas que cuidam, talvez, de idosos, cuidadores, care workers. Será que estas leis são direcionadas para esse grupo ou para men who have been in their current jobs for some time? Homens que têm estado em seus trabalhos atuais por algum tempo. D. Women extending their maternity leave with unpaid work. As mulheres que têm estendido a sua maternity leave. Se eles desconfiaram, sua licença maternidade, olha a dedução. Com um trabalho unpaid, trabalho não pago, estenderam e não estão recebendo, porque foi estendida a licença e não recebem o salário. Those who want to change their culture mentality of businesses. Será que essas leis são direcionadas para aqueles que querem uma mudança na sua mentalidade cultural de negócios, de empresas? Então, Dias, agora que aprendemos que business é company, percebemos o seguinte, Dias. Em algumas provas,
da ISAF, há a presença de muitas questões que dizem paragraph 1, em paragraph 2, em paragraph 4, é uma maravilha, porque nós já vamos direto para os parágrafos. No entanto, há outras provas que o foco maior são em assuntos. É o caso desse, ele fala, de acordo com o texto, essas leis britânicas atuais. Nós temos aí 5 parágrafos. O que é que nós vamos fazer agora no intervalo, no nosso break? Procurar o que é que o texto diz sobre a Current British Laws e como já lemos a questão antes, vamos observar no texto a que grupo se refere, principalmente estas leis, né? E, na verdade, as leis sobre as tabelas de horário do trabalho. Então, a vantagem de nós lermos antes é que nós já estamos com essas ideias guardadas, vamos buscar exatamente o que queremos. Na hora da prova, vamos escanear o texto, quando encontrarmos o nosso assunto específico do enunciado, paramos lá, analisamos e, de acordo com as opções que nós já lemos, vamos escolher a melhor opção. O caso desse texto é assim. Esse texto ele tem 4 questões, nenhuma delas, me parece, que diz o parágrafo, diz o assunto. Vamos aprimorar a nossa leitura dinâmica, lendo diariamente, se possível, um pequeno texto em inglês, uns 10 minutinhos, lendo e captando, interpretando e traduzindo o melhor que pudermos, ok? Vão às fontes boas, Newsweek, Economist, New York Times, é o que não faltam para que nós leamos só um pouquinho, além de ficarmos clever, smart, mais inteligentes e mais espertos, Years, aprendendo inglês aqui no Olá, ok? See you very soon, volto já para analisar, explorar juntinho com vocês o texto, encontrar a nossa melhor answer. See you, Years.